Irmãos, abram em Mateus, capítulo 5, verso 48, irmãos. Diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então é só o parâmetro de ser perfeito como o Pai, né, irmãos? É o que o texto diz aqui. Se a gente pegar e ler todo o capítulo 5, a gente vai ver o Senhor Jesus Cristo trazendo algumas lições da lei e dizendo: olha, lá na lei era desse jeito aqui, mas eu vos ensino outra coisa. Não é? E o Senhor Jesus Cristo vem ensinando os seus discípulos um novo mandamento, não é, irmãos? A palavra do Evangelho é o mandamento e a caridade de Deus, o amor de Deus engloba todo o mandamento, né? Glória a Jesus. Mas ele conclui esse capítulo aqui, né? Que na verdade não existia capítulo, sem dúvida nenhuma. Aqui é uma continuação, né? Esse Sermão da Montanha, ele permanece aqui em alguns capítulos. Mas eu quero que os irmãos entendam, né? Que o Senhor Jesus nos ensina a buscar a perfeição. E esse é o nosso objetivo, sermos perfeitos, sermos santos, né? Glória a Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele liberta alguns daqueles que estavam enfermos, quando ele, por exemplo, intercede por aquela mulher adúltera, ela ia ser apedrejada, né? O Senhor Jesus conversa com ela e fala: olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. A palavra nos ensina também que antes de Jesus todos pecaram e, segundo a lei, todos estavam condenados, destituídos estavam da glória de Deus, se tornaram inúteis, né, irmãos? Então, sem dúvida nenhuma, o Evangelho, ele nos ensina a ser como Jesus. O parâmetro é muito alto mesmo. A palavra do Evangelho nos ensina a buscar a santidade de Jesus, o amor de Jesus, a conduta de Jesus, pensar como ele pensou, andar como ele andou, não é? Amar, perseverar, se entregar, dar a vida pelos seus irmãos. É um parâmetro de amor muito alto, não é? Um padrão de santidade, de perfeição muito alto. E eu já vi muitas pessoas dizerem assim, e se conformarem: não, a gente é pecador mesmo, está lá escrito lá em 1 de João, né? Aquele que diz que não peca faz mentiroso, né? Porque Deus diz que o homem peca, né? E a pessoa se conforma com isso, e aí vem outras doutrinas do maligno, né? Hipergraça, e interpretando muito mal alguns textos do Evangelho, né? Como está lá na carta de Romanos, né? Que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é? E isso quer dizer que a graça, ela é tão maravilhosa e tão grande que, ainda que o pecado tenha sido muito abundante, gigantesco o pecado, a graça é maior. Ela é mais abundante do que o pecado. Então a graça, ela é suficiente para dar a vida e salvação para qualquer pecador. Mas o que o Evangelho nos ensina é fugir do pecado. Não é lutar contra o pecado só, mas fugir do pecado, né? Porque quando você foge do pecado, você não precisa nem lutar contra ele, né? Você foge. Você não dá nem oportunidade dele te vencer. Porque se você quiser lutar contra ele, pode ser que você perca, né? Então, é andar com sabedoria, com entendimento e evitar os gatilhos, as possibilidades de cair em pecado. Porque toda vez que o cristão cai em pecado, e claro, isso vai acontecer, eventualmente vai acontecer, isso não é uma prática do cristão, a vida do cristão não é essa. Você não conhece o cristão por isso, pelo contrário, né? Você sabe que ali vai um cristão, uma cristã, porque você vê as marcas de Cristo, e não as marcas do pecado. A marca do pecado é vergonha, a marca do pecado é prejuízo, muitas vezes, cicatrizes, danos, né? Tristeza. O pecado faz mal para aquele que peca e muitas vezes atinge outras pessoas também, o pecado de um, né? Dependendo do pecado,
pode ser uma ferida que nunca se fecha, né? Então, glória a Jesus, que a palavra vem nos ensinando hoje a buscar a perfeição, né? Sede, pois, santos, sede, pois, perfeitos. A palavra não fala uma vez nem duas, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus é aquele que tudo suportou, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O nosso modelo é Jesus. Acima de tudo, é Jesus. Jesus é o nosso modelo, o nosso parâmetro. Então, a nossa vida tem que considerar, né, esse Salvador Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez carne e suportou tudo para que nós pudéssemos ter vida. E glória a Jesus, que apesar de ainda habitarmos nesse corpo de carne, e muitas vezes a nossa carne nos engana e nos faz pecar, nós temos a misericórdia de Deus ainda sobre nossas vidas, né, irmãos? Então, irmãos, eu quero dar alguns exemplos aqui na caminhada dos apóstolos com Jesus. Vamos no capítulo 20, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que entre os discípulos que andaram com Jesus, um deles era Judas Iscariotes. Então eu vou mostrar para os irmãos que alguns discípulos que andaram com Jesus, irmãos, eles erraram muitas vezes. Muitas vezes, né? Aqui no capítulo 20, verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo um pedido. E ele diz-lhe, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus, porém, respondendo disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E dizem-lhe eles, podemos. Então, quem que respondeu? Foram os filhos, né? Então, a mãe, ela foi lá interceder pelos filhos, mas os filhos estavam nesse negócio também. Né? Os filhos de Zebedeu estavam nesse negócio também. Então, quem responde? Nós podemos sim. Né? Então, eles não sabiam o que eles estavam dizendo, estavam enganados, estavam com uma soberba, se achavam superiores e queriam, portanto, lá no céu, no reino dos céus, ser tratado de forma diferente. Eles queriam ser melhores do que os outros. Né? Verso 23. E diz-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E, quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. E então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós aqui quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a gente percebe que na caminhada do Senhor Jesus, a carne do ser humano que andava com ele ali, né, os discípulos de Jesus, iam manifestando todas as arrogâncias, soberbas, orgulhos e vaidades, né? Iam ficando expostos diante de Jesus. E o Senhor Jesus ia corrigindo eles. Todos eles. Então, eles, de diversas formas ali, mostraram, né, características de cada um deles. Pecado, né, vaidade. E o Senhor Jesus ia corrigindo eles, ia ensinando eles. E muitos deles erraram, pecaram. Né? Vamos voltar aqui ó, no 18. Veja, a atitude deles ali gerou uma confusão entre todos. Né? Gerou uma confusão. Capítulo 18, verso 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles, e disse, em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha,
e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançados no fogo do inferno. Então aqui, de novo, né, a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Né? Então, veja, o homem ele sempre quer estar em um status acima do outro. Né? O homem ele tem essa programação dentro dele, né? Uma vida de competição, de se sobressair. Né? E aqui o Senhor Jesus, mais uma vez, vem falando da humildade e da simplicidade. Aí agora ele usa a figura de uma criança, a humildade de uma criança. Né? E aí diz para os cristãos: vocês não podem escandalizar os pequeninos de Jesus. Vocês não podem escandalizar. A vida de vocês não pode ser uma pedra de tropeço que venha fazer uma dessas crianças se desviarem, se perderem. Né? Então a criança não é só o Bernardo, não é só os nossos pequeninos, né? Aqueles que não cresceram ainda, não amadureceram. Né? Mas aqui ele está dizendo, porque ele diz que nós temos que nos tornar como uma criança. Então um pequenino de Jesus é um humilde de Jesus. Né? Aquele que tem a simplicidade de um menino. Né, irmãos? Então, durante a nossa caminhada, o pecado pode fazer com que alguém se escandalize e venha fazer com que essa pessoa se desvie. E aí ele entra numa máxima aqui, ó, dá um exemplo e um exagero, né? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Se o teu pé, se a tua mão te escandalizar, corta-o, atira-o para longe. Né? O que ele está querendo dizer? Uma vida onde você vive com um propósito de ser santo, ser santa. Não é? Fugir, isso é fugir do pecado. Porque muitas vezes a gente enxerga, a gente sabe aonde está a nossa malícia, a nossa vaidade, as coisas que podem trazer escândalo. E às vezes a gente fica brincando com aquilo. Muitas vezes a gente fica testando. Não, ó, eu sei que eu consigo suportar. Eu sei que até ali eu consigo ir. E fica brincando com aquilo. Né? E é a hora, muitas vezes, em que você é pego. Né? Então, pego pela sua própria carne. Né? A palavra mesmo diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Né? Glória a Jesus. E é uma verdade, né, irmãos? O pecado, ele é da natureza humana, não é? Cada um é tentado pela sua carne, cada um tem a sua fraqueza, e o pecado vai querer aparecer ali. Né? Então nós temos que andar atentos, porque pode acontecer, irmãos, pode acontecer. Né? Então, irmãos, no capítulo 12, vamos voltar aqui, agora vamos pegar um exemplo de Judas, capítulo 12. É isso? Acho que está em João 12, viu? João 12, irmãos, perdão. Verso 1. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 12, verso 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arátel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros
e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E disse-lhe, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, pareceu ali uma atitude de Judas Iscariotes, aos olhos dos homens, uma atitude até de humildade. Tipo assim, como que você pega um produto tão caro, tão valioso, que a gente podia pegar e vender, transformar isso em dinheiro e matar a fome de muita gente, né? Dava a impressão de santidade, de humildade. E, na verdade, dentro dele tinha um comichão ali. Ele estava com interesse naquele nardo, ou quando aquilo fosse transformado em dinheiro, para que ele pudesse subtrair, né? Então, andando com Jesus, eles viram muitos sinais. Eles viram a santidade de Jesus, eles viram o poder de Deus, mas caminhava junto com eles as tentações. E o Senhor Jesus vivia dizendo: olha, um de vocês vai me trair, viu? Ó, e um de vocês é quem vai me entregar, viu? E Judas estava lá, estava ouvindo, né? Então a palavra muitas vezes vem dizendo, como nós aprendemos nos últimos dias sobre o amor, sobre o perdão, não é? Sobre perseverar, não é isso? Então, a palavra ela vem sempre nos ensinando. Nós estamos andando com Jesus, nós estamos caminhando com Ele. E Ele vem discernindo a gente. A palavra do Evangelho vem dizendo pra gente tudo isso aqui. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, ó, anda desse jeito, faz daquele outro jeito, né? Tudo para quê? Para que a gente venha ser obediente e vencer os instintos, os impulsos da carne, né? Andar com sabedoria, andar com entendimento, com discernimento, não é? Então, não aconteceu com Judas. Não aconteceu com Judas. Eles continuaram errando. Quando o Senhor Jesus falou de espada, próximo lá da sua prisão, Pedro entendeu que era literal. E o Senhor Jesus estava falando da palavra, a espada do Espírito, não é? Porque o Senhor Jesus falava muito em figura. E a primeira oportunidade, ele enfiou a espadada na cabeça do soldado, não é? Então, ele era um homem impulsivo, né? Em um momento, o Senhor Jesus pergunta, o que os homens dizem do Filho do Homem? Que é um profeta. Ah, que é Elias, que é fulano, que é ciclano. O que vocês dizem de mim? Aí Pedro vai, toma a frente e fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? E o Senhor Jesus diz, olha, quem te revelou isso foi o Pai, não é? Foi o Pai que te revelou isso. Que coisa maravilhosa, Pedro, não é? Que coisa maravilhosa. Mas na sequência, ele diz, mas olha, o Filho do Homem vai ser traído, vai ser entregue, vai ser morto. Aí Pedro já ficou soberbo, já estava já achando que era o máximo. Não, nada disso vai acontecer com o Senhor, não. Começa a profetizar coisa boa aí, né? Nada disso, não é desse jeito, não. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Né? Então, muitas vezes, o Senhor Jesus está falando e nós estamos falando que não é do jeito que ele está falando. Não é desse jeito aí, não. É do jeito que me agrada. Porque ficar com Jesus era muito bom. Andar com Jesus era muito bom. O Senhor Jesus tomava frente, defendia eles. Em tantas aflições que eles passaram, o Senhor Jesus estava lá, acalmou as águas, os ventos, a tempestade. Né? O Senhor Jesus defendeu eles diante dos fariseus. Era maravilhoso andar com Jesus, mas fazia parte, a aflição, a dificuldade, fazia parte da vida deles. E Pedro falou, não, nada disso vai acontecer com o Senhor, vira essa boca para lá, bate na madeira. Né? E o Senhor Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, está agindo como um inimigo. Você está me tentando, você está querendo fazer que eu ame esse mundo. Você está querendo fazer com que eu ame essa vida e largue o propósito que Deus me chamou, que o Pai me mandou. Né? Eu vim morrer por vocês, eu vim dar vida por vocês. Que história é essa? Não é? E aí, muitas vezes, é o que a gente faz também. A palavra vem ensinando, vem corrigindo, a gente aceita alguma coisa, mas tem outras coisas que a gente fala, não é assim não. E aí você vai pecar. Não é? Você vai pecar. É desobediente, vai começar a andar pelas próprias pernas, fazer as próprias vontades, vai acabar pecando. Não é? E se tiver humildade, e se tiver arrependimento, glória a Jesus, vai aprender com esse erro. Tem o prejuízo, tem a dor, às vezes machuca mais de uma pessoa, mas o arrependimento é maravilhoso, porque nós encontramos lugar de arrependimento em Cristo. Ele é bom, ele não vai abrir o chão e te engolir.
Não vai vir uma peste para te destruir, não é? Jesus é maravilhoso, Jesus é bom. Então, irmãos, glória a Jesus, né? Vamos em Tiago, na carta de Tiago, né? Depois de Hebreus. Capítulo 4, verso 1. Então, o que diferencia os cristãos, os vencedores, daqueles que podem se perder, se desviar para a perdição, né? E para a condenação eterna, é uma vida de arrependimento, uma vida de humildade, uma vida reconhecendo os seus erros. Irmão, quem reconhece o erro, quem admite que pecou, que errou, quem ouve a correção, é tratado como filho, a palavra diz. Né, irmãos? Se você é tratado como filho, é uma maravilha. Né? Ser tratado como filho. Mas, aquele que endurece o coração, ele já não é mais filho, mas ele é bastardo. A palavra do Evangelho diz. Né? Então, nós não podemos andar com falta de disciplina, mas temos que andar na disciplina, andar reconhecendo. E não tem problema nenhum admitir que errou. E não tem problema nenhum reconhecer. Senhor, que dureza do meu coração. Eu preciso mudar nisso aqui. E estou insistindo nesse erro até o dia de hoje. Né? Preciso mudar, me ajuda. Né? Capítulo 4, verso 1 de Tiago. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ô, irmão, Deus abençoe. Tô precisando, mano. Verso 4 de novo. Adúlteros e adúlteras. Então quer dizer que Tiago, nessa carta, tá falando com adúlteros, é isso? Tá mandando uma carta para adúlteros. O cara é casado e tá traindo a esposa e vice-versa. É isso que ele tá dizendo? Ele tá chamando de adúltero por quê? Porque você tem um Senhor, você tem uma aliança e você quebra a aliança do Senhor com os seus deleites. O amor a essa vida, o amor, né, aquela coisa consigo mesmo, que é um orgulho, uma vaidade, em que você está em primeiro lugar, até diante de Deus, você coloca você em primeiro lugar. Então ele chama adúltero e adúltera. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Então a humildade, irmãos, é o que diferencia o pecador do salvo para o perdido. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós devemos procurar a humildade de uma criança, reconhecendo os nossos erros, para que nós possamos aprender. Né? Então, uma pessoa que é soberba, ela consegue ser soberba até com Deus. Endurece o coração, tem dura cerviz, e é do meu jeito, é do jeitinho que eu gosto, vai ser desse jeito. Ninguém vai me mudar. E eu mudo a hora que eu quiser. Pois vai se lascar todinho, não é? Vai se perder, vai dar escândalo, vai se desviar, porque não, o corpo de Cristo vai sentir. Vai estar ligado no corpo um membro doente. Né? Quem já teve um membro doente no seu próprio corpo sabe como que é difícil, né? Quem já teve um dedinho quebrado, eu já quebrei o dedinho do pé. Não consegui andar. Né? Eu já fiz cirurgia na unha do pé, várias vezes. Irmãos, teve um dia que eu quase desmaiei, depois de uma cirurgia no pé. Né? Então, é um pequeno membro, mas traz um desconforto muito grande para o corpo. Porque o corpo de Cristo é santo. O corpo de Cristo é santo. Nós temos que procurar a santificação, né, irmãos? Então ele diz, vamos continuar aqui. Verso 6, antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
Irmãos, a misericórdia, o perdão, ainda que você pecou, você é humilde, você recebe graça sobre graça, né? Porque você reconhece. E dentro de você não tem uma malícia que sabe jogar com as palavras e pensa assim, não, porque a graça, não é, como nós falamos lá de Romanos, né? Superabundou sobre o pecado. Então a pessoa vive tranquila, pecando à vontade, né? Tem cristão em religiões, né, em muitas religiões evangélicas, até todo tipo de cristão, não só os evangélicos, né? Mas que há uma vida de adultério, de fornicação, é o dia a dia dele. E ele está dentro da igreja tocando um instrumento, ele está dentro da igreja cantando, louvando, fazendo algum ministério. E é um pecado atrás do outro, e todo mundo faz vista grossa, e acontece. O que acontece no mundo é igualzinho, não é? Isso é impossível dentro de uma igreja verdadeira. Quando o Senhor Jesus nos ensina a ser santos, é por quê? Porque dá para ser, irmãos. O Senhor Jesus não. A palavra diz que ele não colocou um fardo pesado sobre nós. O fardo é leve. Porque nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos faz vencer. Que interessante. Quando a gente olha lá em Apocalipse, a carta às 7 igrejas, não é uma carta às 7 religiões, né? Ele chama todo mundo de igreja. Tem uns que estão miserável, desgraçado, né? Pobre, cego, nu, perdido. Tem que se arrepender. Então, e nós não podemos entender, né, como o mundo entende, porque isso vai entrando, vai invadindo as igrejas, né? Vai contaminando, as coisas vão se normalizando. Já se fala em atualizar a Bíblia. Já se fala em mudar algumas coisas para poder atender algumas minorias. Porque hoje é minoria, mas amanhã não vai ser mais minoria. Daqui a pouco, irmãos. Daqui a pouco não, já está acontecendo, né? Então, irmãos, não dá nem para falar. Tem coisa que é torpe demais para a gente falar, né? E primeiro de João, irmãos, passa algumas folhas para frente aí, depois de Pedro. Primeiro, segundo Pedro, depois primeiro de João, capítulo 1. Verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí você vê que tem comunhão, não é? Então você não anda nas trevas, você anda na luz. E Jesus está na luz, então você anda com Jesus, né? Então você tem comunhão um com os outros. Então isso já estão tentando matar a comunhão da igreja. O mundo, né, as religiões já estão dizendo que esse negócio de encontrar-se em um salão, isso daí é bobagem, né? A igreja somos nós. Irmãos, esse grupo aqui de irmãos é uma igreja. Você na sua casa não é igreja. Não se engane, não é? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. E aí quando a gente fala da ceia, né, irmãos? Então a ceia, a comunhão dos filhos de Deus no corpo e no sangue de Jesus é a confirmação que você está ligado nele e ele em você, né? E aí, ligado em Cristo Jesus, você tem a justificação dos seus pecados. Então, ainda que você peque, e você vai pecar mesmo, que é o que o texto está dizendo, a comunhão dos santos, a humildade, a busca pela perfeição, você é justificado, não é? Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu vou contar todos os meus pecados para a igreja. Eu vou vir aqui, vou ligar o microfone e vou contar para todo mundo os meus pecados. É isso? Irmão, você confessa os seus pecados para você. Você confessa os seus pecados na sua oração. Você pode procurar um irmão para dizer para ele, irmão, preciso de ajuda porque eu tô caindo nisso aqui. Você pode, né, irmãos? Mas tem que ter cautela, você não vai sair falando da sua vida para qualquer um. Você pode matar um irmão, você pode levar a tribulação para a vida de um irmão, levando um problema pesado seu. Não é isso que a palavra está ensinando, né, irmãos? Mas confessar é admitir, é reconhecer. Eu reconheço, Senhor, eu sei que eu estou caindo nisso de novo, né?
Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então a pregação está ensinando, olha, a palavra vem sempre ensinando vocês para que vocês não pequem. Mas existe a possibilidade disso acontecer. E quando isso acontecer, saiba, né, que você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. De todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está? Ou seja, a pessoa ouviu falar de Jesus. Não é? Você conhece o Neymar, irmão Jefferson? Sabe quem é, mas você conhece ele? Já tomou um café com ele? Tem intimidade com ele? Você sabe o que ele gosta de fazer às manhãs? O que ele faz no final de semana? Eu usei um exemplo ruim aqui. Poderia ter falado uma outra pessoa qualquer, famosa. Né? Então você sabe quem ele é, mas nós aprendemos a andar com Jesus, a ter intimidade com Jesus. Né? Quando o Senhor Jesus fala assim, eu não vos conheço, é muito grave isso, porque conhecer é ter intimidade. Então aqui a palavra está dizendo, né? Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Ele acha que sabe, que conhece, mas está completamente equivocado, está enganado. A verdade não está nele. Né? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Irmão, tá aí a chave. Um cristão que está aperfeiçoado no amor de Jesus, que está lá em 1 de Coríntios capítulo 13, nós ouvimos recentemente a pregação, né, essa semana. Irmãos, aquilo é o amor, não é? Então, é não andar com lascívia, não é? Não buscar os seus próprios interesses, suportar todas as coisas, esperar todas as coisas, ser paciente, ser longânimo, não é? Ser benigno. São tantas as características de alguém que ama, não é? Que nós aprendemos aonde? No Evangelho de Jesus. Então, eu preciso me firmar no Novo Testamento, me firmar nas palavras de Jesus, aprender a ser como Jesus, o nosso modelo, não é? Como nós lemos lá, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O parâmetro é Deus, que se revelou em Jesus e nós o conhecemos, o vimos, né? Glória a Jesus. Verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha que maravilha, né, irmãos? Vamos terminar em Colossenses, vai, capítulo 1. Volta aí, irmãos. Depois de Efésios, Filipenses, Colossenses. Glória a Jesus. Verso 9, irmãos, capítulo 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando para toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Ele nos fez idôneos, honestos, santos, para que nós possamos participar da herança dos santos na luz. Então ele está dizendo, olha, eu oro para que vocês tenham sabedoria, que sejam cheios de sabedoria, de ciência, de conhecimento. Porque tendo isso, conhecendo a palavra do Evangelho, a vontade de Deus, vocês vão vencer. Vocês vão ser idôneos para ser participante da herança dos santos na luz. Verso 13. O qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Você estava sob o poder do maligno e ele te tirou de lá e te transportou para o reino de Deus.
Então, no reino de Deus, ainda que você erre, você tem um pai bondoso. Não é um pai com um espancador, violento. É um pai bom, né? Você estava na mão de um violento, malvado, e agora você está nas mãos daquele que é cheio de graça e de misericórdia. Glória a Jesus. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus, na terra, invisíveis, visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha pré-eminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E a palavra está te dizendo hoje que esse Criador aqui, que fez todas as coisas, visíveis e invisíveis, é o seu modelo. Você deve olhar para ele e querer ser como ele. Não ter o poder dele. Não é para fazer igual fez Eva. Você vai ser como Deus, conhecendo tudo, né? Mas você vai buscar ser santo como ele, amar como ele, ser honesto, idôneo, né? Verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, antes você pecava sem entendimento nenhum, achava até que estava fazendo certo, não é? Mas você não tinha conciliação com Deus, você estava desligado de Deus, não era da família de Deus. Agora tudo mudou, né? Porque Deus vos reconciliou em Cristo Jesus. Verso 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E aí o cristão acha que pode andar de qualquer jeito. É super graça, hiper graça, né? Sendo conduzidos por falsos mestres, né? Que são mercenários, que estão buscando glória, recurso financeiro, tirando a lã das ovelhas, né? Falsificando a palavra para o seu próprio proveito e levando multidões à ruína, ao abismo, não é? Então, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Ele nos faz santos, irrepreensíveis, inculpáveis, não é? Verso 23. Se, na verdade, né, uma condição, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu sou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto dentre todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, que, para que apresentemos todo o homem como? Perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. A eficácia do Evangelho, a eficácia do Espírito Santo opera em mim e opera em cada um dos irmãos, eficazmente e poderosamente. Né? Então nós temos que entender que é possível vencer. Aquilo que você não venceu até hoje, é possível. Seja humilde, busque sabedoria, santificação, não é? Comunhão, você vai vencer. E vai ser desse jeito que ele vai te apresentar, santo, irrepreensível, inculpável. Não é? No meio de uma geração corrompida e perversa, você vai brilhar como astro nesse mundo, pelo sangue de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.